ministrar tanto o nosso espírito quanto a nossa alma, para que saímos daqui edificados à Tua presença. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Adriano, pelo ministério dele, ministério com crianças, com adultos. Continue recompensando por tudo que ele faz e sustente a vida dele, como também a vida da família, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, agora é a hora de vocês, né? A gente tinha pensado em fazer aquele quebra-gelo com as crianças, né? Só para elas irem mesmo para a salinha e ter ali, então, um tempo, né, bem agradável, bem gostoso com os professores. Bom, eu sou Adriano Cruz, estou ligado à Rádio Transmundial desde 2008, faço parte da equipe de capelania lá, do projeto de capelania da rádio, né? Sou apresentador do programa Espaço do Capelão da Rádio Transmundial. Atualmente moro em Curitiba e trabalho na base missionária entre Vitimarsum e Palmeira, ali o projeto Valores da cidade de Palmeira. Já estou lá com eles desde praticamente de quando nasceu o projeto lá há 10 anos atrás. E temos a alegria, então, sou casado com a Adriana, então vocês já me receberam outras vezes aqui, já mostrei a fotinha da minha família, então não é difícil decorar. Quando for orar por mim é Adriano Cruz e a minha esposa Adriana Cruz, tudo certo. A Brenda tem 20 anos e o Gabriel tem 15, então essa é a minha família. E aí já me perguntaram algumas vezes, porque você deve olhar daí de baixo e falar assim, o que esse palhaço está fazendo lá em cima, né? Bom, foi assim que Deus me chamou, e as crianças ali na salinha, elas vão estar trabalhando esse livretinho aqui, que é Loli e o Pequeno Marroquinho. Esse é um projeto que nós temos, o Pequeno Marroquinho, dentro dos hospitais no Brasil. É a história e a amizade de um garotinho com uma calopsita. O resumo é esse, né? A calopsita se torna muito amigo, bichinho de estimação, mas de repente o menininho é diagnosticado com uma doença e ela se aventura para encontrar o hospital. E depois vai em busca de conversar com Deus e trazer o milagre para curar o menininho. Nós fazemos isso em parceria com a capelania hospitalar para verificar o emocional das crianças no tratamento, como as crianças estão receptivas ou não ao tratamento. E isso tem ajudado bastante, porque primeiro nós fazemos um levantamento de hipótese com uma pintura e depois nós fazemos um final para essa história, onde a criança pinta. E é impressionante, gente. Muitas das nossas crianças estão fora da escola, eu sou capelão escolar, em tratamento no hospital sem esperança de viver. E por isso que quando a gente chama as crianças aqui na frente, faz essa bagunça com eles, é para que vocês entendam, pai, esse tempo vai passar. E eu quase digo para vocês, eu cuido de crianças na escola que estão tão doentes quanto quem está numa UTI de um hospital. E eu posso afirmar isso para vocês. Eu cuido de criança em hospitais, que se eu fizer uma apresentação, posso voltar amanhã essa criança não estar mais, porque nós fazemos isso como se fosse a última vez. Mas cuido de criança nas escolas, que eu já ouvi inúmeras vezes dizer, tio, eu prefiro morrer do que viver. Então, o desafio que eu trago para a igreja nessa noite, desconsidere, talvez eu não estou de camisa, sapato, é uma figura meio diferente para você, mas que essa mensagem chegue ao seu coração. Entre a mente e o coração, nós somos muito bons, às vezes, de confessarmos, né? Que da boca para fora que eu sou crente, eu vou à igreja, eu tenho a minha religião, sou uma pessoa religiosa, cumpro com os meus votos e tal. Mas o que de fato significa ser um homem ou uma mulher de Deus? E essa pergunta você precisa fazer hoje. Senão você vai entrar e sair desta ou de qualquer outra igreja milhões de vezes sem achar
a resposta para o vazio do seu coração. E quando eu fiz as dinâmicas com as crianças, dizendo entre a mente e o coração, é que é um caminho longo, gente, e perigoso, e que você pode criar muitos desvios. Mateus 22:37 diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Mateus 22, no verso 37, vou repetir, diz assim: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então a primeira coisa que a gente tira de lição é que como anda os nossos pensamentos, como anda a sua mente. E você quer ver uma pessoa adoecer fisicamente, é se ela entrega a sua cabeça, os seus pensamentos a isso. E por isso que eu disse, novamente eu repito, a ideia do projeto dentro dos hospitais, quando nós adotamos, agora recentemente nós fizemos 800 kits para entregar para as crianças nos hospitais. Vai 2 cartões de pintura, um pacotinho de giz de cera, uma caixinha de giz de cera, um pirulitinho, um docinho para a criança e o livretinho. E quando nós entregamos para a criança, nós queremos entender como anda o pensamento dessa criança, como anda o emocional dessa criança. E vou dizer, na beira, muitas vezes no hospital, o que eu já ouvi, ou algum companheiro meu de capelania já ouviu, de crianças falando: por favor, capelão, ajuda minha mãe, ela está pior do que eu. Emocionalmente, a mãe do lado ali. Você quer que eu conte para você uma história que retrata isso? Eu sou capelão escolar, mas de vez em quando vou aos hospitais ou treino a equipe para ir aos hospitais. Recebi um chamado lá em Palmeira para visitar uma comunidade chamada Mojolo. E aí eles falaram assim: Adriano, é uma invasão e a gente precisa chegar lá, porque diante dessa pandemia muitos pais perderam o trabalho, não tem alimento e tal, mas tem uma família lá que está pedindo socorro. E eu não sabia muito bem o que eu ia encontrar dentro daquela comunidade, mas fui. Nós estávamos em 3 voluntários, e ao mesmo tempo que nós visitávamos uma família, já dos barracos ao lado entrava um outro voluntário, orava com aquele pessoal. Mas a história que eu quero contar para vocês é dessa mãezinha, do primeiro barraco que eu entrei. Uma casa, situação terrível, você pode imaginar, põe na sua cabeça. E aí então, perguntei para ela assim: me conta um pouquinho da sua história, me diz aonde está doendo aí. Aí ela disse: olha, pastor, eu sou mãe de 4 crianças, o meu marido é alcoólatra, abandonou a casa. A minha maior preocupação é que de 15 em 15 dias ou 20 em 20 dias, o meu filho tem que ir a Curitiba fazer tratamento para o câncer. O nome dele é Carlinhos, 4 anos de idade. Ela falou: e eu não tenho com quem deixar as outras crianças, e eu tenho que levar o meu filho para fazer tratamento. Ela disse com o coração de mãe, eu estou falando para você, mãezinha, que está olhando para mim agora. Ela disse assim: já cheguei a pedir para a assistência social do hospital ficar com o meu filho. E eu olhei no olhinho dela e disse assim: mas por quê? Ela falou: porque lá pelo menos ele tem aonde dormir, tomar banho e comer. Nós entramos numa campanha para ajudar essa família e que de alguma forma fizéssemos diferença na vida de alguém. Recentemente saiu um projeto dessas famílias serem retiradas desse lugar e subir para um loteamento onde construíram casinhas populares. E essa mãe ganhou uma casinha. E visitamos ela, e ela com lágrimas nos olhos disse: o Carlinhos não suportou a caminhada, pastor, o Carlinhos morreu. Por que eu digo isso para vocês? E logo de introdução,
Entre a mente e o coração, gente, passa muitas coisas. Você vai passar o dia inteiro cozinhando coisas na sua cabeça que vai contaminar o seu coração e comprometer as suas ações. Você vai passar o dia inteiro. Tiago 1, a partir do verso 5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porém peça com firmeza, não com mente dividida, achando que alguém vai receber algo, se assim fizer. E essa mente dividida que nós temos de viver uma vida meia boca de crente, uma vida rasa, é quando você entra e sai da igreja e parece que não teve conexão. Sabe quando é que um culto vai fazer diferença na sua vida? Quando você tomar uma surra e sair daqui rastejando. E dizer: Deus, transforma a minha vida. Não é quando você for acariciado no seu ego. É quando você sair daqui incomodado, fervendo por dentro, dizendo: cara, que miserável homem que eu sou, que mulher eu me tornei. Entre a mente e o coração. Só que nós desenhamos uma vida fácil. Por que é que você acha que muitos pastores, às vezes, trocam de igreja, saem? Ou por que é que muitas vezes membros trocam de igreja, sai daqui e sai para lá? Porque não estão mais satisfeitos. Então, o que você anda pensando, como andam os seus pensamentos, pode fazer toda a diferença. Eu gosto muito de um trechinho de Romanos, que está a partir do verso 19, que ele diz assim: no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei do Senhor, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro ou escravo da lei do pecado que atua nos membros do meu corpo. No íntimo eu amo o Senhor, penso no Senhor, mas vejo guerreando dentro de mim essa outra lei que me leva a pecar e se tornar escravo. Dentro das escolas é muito comum nós ouvirmos as crianças perguntarem sobre a questão que os pais, e agora eu vou dizer bem a vocês que já são pais, quando eu estou na escola como capelão, fazendo atendimento para as crianças, vocês não imaginam o que sai de dentro da sua casa. Quando as crianças começam a chorar. Ela diz: capelão, meu pai até pensa que é crente, ou meu pai pensa que é um bom pai. A minha mãe, capelão, pensa que fala assim, que age assim, capelão. E abrem o coração. Esse mal que há em nós, que guerreia dentro de nós, que toma conta da nossa mente, que nos leva a fazer aquilo que nós não queremos. Mas o meu corpo, os meus olhos, a minha boca e a minha cabeça estão dominadas por essas coisas do mundo. Eu conto um testemunho que às vezes vocês acham que pastores ou missionários são super-heróis. De 2019, precisamente dia 2 de agosto de 2019 para cá, a minha casa virou de ponta cabeça. A minha esposa estava ajudando num bazar da Amas, lá em Curitiba, e eu recebo um telefonema, e eles disseram: vem para cá, sua esposa está passando mal. E eu corri para lá, a minha esposa teve o primeiro AVC dentro da loja da Amas, na rua Cristiano Strobel. E ela não falava, e ela só olhava para mim, e ela estava assustada. Coloquei ela no carro e falei: tenho que chegar em algum lugar, tenho que ir para um hospital, tenho que fazer alguma coisa. E nessa hora você é tomado por um pânico, um medo, e eu só dizia: Senhor, o que eu tenho que fazer? Abre as portas, me dá um caminho. Então fui para um neurologista e o médico disse: olha, talvez eu vou arriscar dizer isso, mas ali um primeiro erro médico. Ele disse: não, fez a tomografia, parece que não tem nada e tal, tudo bem, volta para casa.
E eu achei aquilo estranho e orava e dizia: Senhor, mas e aí? Aí a minha esposa, naquela noite que eu levei ela para casa, ela teve o segundo AVC. E aí começamos uma maratona de lá para cá, irmãos, de fonoaudiólogo. Ela perdeu a fala, ela não escrevia, ela não lia, então ela zerou parte da cabeça dela. Isso mexeu com toda a família, mexeu com os meus filhos. A minha filha teve que reassumir a casa, nós tivemos que reestruturar. E aí, a parte que eu quero pegar para vocês é o seguinte: é quando a tua fé é colocada à prova. Na minha cabeça, irmãos, eu dizia o seguinte: eu sou um missionário, eu sou um pastor, eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu já contei o meu testemunho aqui, e não vou repetir nessa noite. Vocês sabem porque eu sou um palhaço e porque é que eu estou nas escolas. E aí então eu disse: Senhor, eu não vou voltar atrás, Senhor, eu não vou voltar atrás. Mas quando a minha esposa foi melhorando assim, tratamento, médicos, acompanhamento, veio em março de 2020 a pandemia. E todo mundo entrou no caos. Meus irmãos, a minha esposa foi tomada por um medo, e eu tenho amigos que têm me acompanhado nisso e sabem disso que eu estou falando para vocês. Ela disse: se você sair para o campo missionário, você vai matar a sua família, eu e os seus filhos. O que faria um pastor diante disso? Me responda, irmãos. Então, inúmeras vezes eu fui colocado contra a parede. Eu dizia: Senhor, o que eu mais amo é a minha família, o que eu mais amo é a minha casa, mas o meu chamado, Senhor, o que eu vou fazer? Então eu começava a contornar e dizer assim: olha, vai dar tudo certo, tenha calma, vamos lá, tenha paciência. E até aqui o Senhor tem nos guardado. Mas como prova final, depois de um ano, em agosto de 2020, ela teve o 3º AVC. E eu falei: Senhor, aonde o Senhor quer chegar com isso? E eu vou dizer para você, entre a mente e o coração, às vezes as coisas vão rondar a sua cabeça, você vai criar minhocas na sua cabeça, pensando coisas que só você, quando coloca a cabeça no travesseiro, sabe, e as lágrimas também. E eu dizia: Senhor, não tem sentido, eu não acho saída. E o Senhor: calma, eu não te abandonei. Calma, eu não te abandonei. E eu falei: Senhor, eu vou perder a minha casa. E então, irmãos, eu começo a construir, e ali eu percebi que o Senhor queria me tratar em águas profundas. Aquilo estava começando a contaminar o meu coração, e eu falava: Senhor, o que eu mais amo fazer é estar na escola, fazer palhaço com as crianças, mas o meu coração está tão apertado que eu não tenho mais alegria. E eu não sei se algum dia você já pisou dentro da igreja sem alegria de servir ao Senhor. E eu não sei o que é que tem apertado o seu coração. Mas, quando a gente fala da palavra felicidade, parece que essa expressão de ser feliz, e na nossa cabeça isso então está muito entranhado em nós. Felicidade é você ter tudo, é você estar bem, é estar de boa, isso é ser feliz. Mas não é. Se você traduzir do grego e pegar do verbo grego para a tradução, significa produzir, ser produtivo, fazer algo. Então, se você puder produzir algo na vida de alguém, você é feliz. Então, felicidade não é ter carro, emprego, dinheiro, conta bancária, estar realizado, sentado aonde você está. Ser feliz é você conseguir produzir algo que faça diferença na vida do outro. Então troque isso da sua mente.
Só assim nós vamos poder trazer esse conceito de ser feliz e gratidão. Por isso que muitas pessoas não são gratas. Elas querem primeiro ser feliz, para depois ser grata. E Deus está dizendo, seja grato pelo que você tem. Então eu falei, Senhor, agora eu só posso agradecer. Eu entro na minha casa e eu estou vivendo uma guerra e estou dizendo, Senhor, essa é a casa que o Senhor me deu. E as coisas vão mudar, eu creio que as coisas vão mudar. Porque se eu murmurar, irmãos, é o que a minha cabeça pede. Ele quer contaminar o meu coração para que eu viva na murmuração. E se eu começar a murmurar, as coisas só vão piorar. Tá, aí você fala assim, Adriano, não estou acreditando em você não. Irmãos, uma vez eu peguei um carro saindo de Curitiba, eu acho que isso nem para o Manfred eu contei, e depois abri o meu coração para o Manfred e para a Rose. Eu peguei o carro indo da minha casa para a missão. Eu nunca tinha passado, irmãos, por um final de semana tão pressionado e oprimido pelo inimigo, massacrado. Eu disse assim, primeira carreta que vim de encontro, eu soco esse carro na frente e tiro a minha vida. E ponho um fim. Parei o carro, liguei para amigos na fé e disse, cara, eu estou vivendo isso agora. E eles disseram, chega aqui que a gente quer orar com você. Não espere chegar nesse ponto, irmãos. E se você perguntasse, Adriano, você tem condições de estar nesse púlpito pregando? Não, não tenho, mas se pedir eu vou fazer. E se eu tenho que entregar a mensagem, vou fazer. E todas as vezes que o Senhor fala, vai, levanta e anda, eu vou levantar e vou andar, irmãos. Tito diz, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, toda a mente e consciência deles já estão contaminadas, corrompidas. Tito 1:15. Então por isso que nós temos que mudar o nosso jeito de pensar para não adoecer o nosso coração. Senhor, para mim, se eu tomar um sorvete hoje, eu vou agradecer, Senhor. Se o Senhor me der um banquete, eu vou agradecer, Senhor, porque todas as coisas que o Senhor me der são puras, agradáveis, e eu vou agradecer. Agora para o descrente, tudo é impuro, ruim, motivo de murmuração. O segundo ponto que nós podemos tirar é como anda o nosso falar. Da boca para fora, as palavras podem escravizar, condenar e machucar as pessoas. Eu já falei para vocês no meu testemunho quando eu vim aqui algumas vezes, meu pai foi alcoólatra. E ele sempre se achou um homem bom, que não precisava mudar, que não fazia mal para ninguém, espírita. E ele dizia, está tudo bem. Só que com a vida que ele escolheu viver, bebendo como ele bebia, e as palavras que ele falava, ele machucava os filhos e a minha mãe, a sua esposa. E uma pessoa assim adoece a casa inteira. Entre a mente e o coração, algo de errado aconteceu, e nesse sobe e desce, você já teve um dia assim? Você pensa e o teu coração sente, você pensa e o teu coração sente, e você fala, você fica remoendo aquilo, já ficou? Só que em alguns momentos, entre o sobe e desce, isso sai pela boca, meu irmão. E esse que é o problema, é quando você toma uma decisão de falar, de repente, de cabeça quente, sem pensar, e daqui a pouco você explode. Sobe, desce, mente, coração, daqui a pouco aquilo vem para a boca, mas vem com uma força, irmãos. Eu já atendi algumas crianças na capelania, que
machucaram o nosso coração com o que elas pedem. Elas dizem o seguinte: eu fui fazer um retiro para 700 adolescentes uma vez, e estava num auditório igual esse aqui, lotado só de adolescentes. Só de adolescentes. E quando eu contei o meu testemunho, que lá atrás, ainda como adolescente, vendo a vida do meu pai como alcoólatra, eu tinha tentado suicídio algumas vezes. Quando eu chego nesse ponto do meu testemunho, eu pergunto para aquele auditório cheio de adolescentes: alguém aqui já pensou em tirar a sua própria vida? Eu fiquei assustado com o número de adolescentes que levantaram naquele auditório. E eu pedi para que eles viessem à frente, falei: nós queremos orar com você, por favor, venha cá. E eles vieram, e os conselheiros começaram a orar, e aí um dos conselheiros chegou e falou assim: pastor, tem uma menina que está chorando muito e ela quer conversar com o senhor. Eu falei: tá bom, não tem problema. Sentei na beira do palco, pedi para que ela viesse. Ela olhou e começou a contar um pouco da sua história. Ela falou: pastor, como é que as coisas podem ser assim? Eu sinto como que se os meus pés estivessem acorrentados, amarrados. Eu falei: filha, vai contando. E ela foi contando um pouco da história. Ela falou: mas eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Pastor, se eu nunca conseguir chamar Deus de Pai, Ele vai me amar? Não me peça para chamar Deus de Pai. Que imagem essa menina criou de pai? De um homem que protege, que ama, que cuida, que abraça, que traz para perto, que diz que vai dar tudo certo? Ou de um homem bruto, violento, abusador sexual? Aí que resposta que você tira para uma menina dessa? Você olha para o coração dela, ela está sangrando entre a mente e o coração, essa menina já está destruída. Eu olhei para ela e disse assim: você quer que Deus seja o que para você? Ela falou: o meu melhor amigo. Eu falei assim: então segue em diante. Pede para Ele ser o seu melhor amigo. Mas o desejo do meu coração como capelão é que as pessoas tenham essa paternidade resgatada. A mente humana está tão cauterizada e nós não ainda pagamos a conta disso. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Os nossos jovens e adolescentes que estão vindo agora, com uma mente cauterizada, esqueceram a essência da paternidade. O coração está duro e a mente doente. E isso afeta a relação deles com Deus, Pai Celestial. Como é que um adolescente desse vai chamar Deus de Pai? Um outro ponto que nós precisamos tratar é como anda o nosso coração, os nossos sentimentos. O que você tem acalentado no seu coração? Quais são os tipos de sentimento? Você está dando morada para quê? Então eu já falei que às vezes o coração adoece. Provérbios 4, verso 23 diz: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a tua vida. Então, nesse pequeno trecho já nos dá uma recomendação: guarda o teu coração. Você precisa proteger o teu coração, mas a quem é que você tem entregue? E por isso que às vezes a gente encontra com um monte de gente machucada na caminhada. Por quê? Porque foram buscar aconselhamento em lugares errados, abriram o coração para as pessoas erradas e ficam como paralíticos na fé, andando de um lado para o outro, buscando cura para a alma. O Senhor quer proteger o teu coração, a tua mente. O Senhor quer que nós possamos ser um povo curado. Como é que eu vou oferecer ajuda, cura para as pessoas? E você deve estar olhando para mim dizendo: Adriano, mas você está ferido. Estou. Mas todos os dias eu busco no Senhor, como aqueles homens do passado. Eu falo: Senhor, eu não consigo. Se for por mim eu não vou, mas se for pelo Senhor. Então, se você quer um simples, mas muito humilde conselho desse teu amigo aqui,
levante todos os dias e deixe o Senhor ir à frente, para que Ele cure primeiro as suas feridas, para que você possa ajudar os outros. O Russell Shedd uma vez falou, ele esteve conosco os últimos anos da vida dele na Rádio Transmundial, sempre nos apoiou na Rádio Transmundial. E o Russell Shedd disse uma vez, ministério pastoral, estar no campo, ser um cristão que leva a mensagem de Deus, muitas vezes é cuidar da ferida dos outros, enquanto a nossa sangra. Quer que eu repita? Cuidar de pessoas, ministério pastoral, ser um missionário no campo, é cuidar de pessoas, da ferida das pessoas enquanto a sua sangra. Mas tenha certeza de uma coisa, que se você for obediente e não acalentar no seu coração o orgulho, pode ter certeza que o Senhor vai cuidar das suas feridas. Mas para isso você tem que ter um coração quebrantado, uma mente aberta. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, se nós estamos buscando cura para a nossa mente, para o nosso coração, a primeira coisa que você precisa achar é paz em Deus. E a segunda é ter a certeza de que nós estaremos guardados em Cristo Jesus. Eu vou fazer um momento de oração com vocês. E quero que você avalie de fato como anda a sua vida. Como proteger o coração de vocês. Você entrou hoje aqui e talvez algumas coisas na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família, não estão dando certo. Você já tentou de tudo. Talvez você seja já filho de crente, talvez você já nasceu num lar cristão, mas as coisas não andam bem entre a tua mente e o teu coração. E você quer mudar, mas não encontra forças. O que compromete os meus pensamentos? Então a primeira coisa, quando é os pensamentos, você, ansiedade, angústia, traumas e fofocas. Se você se tomar por isso, e se os seus pensamentos se tomarem por isso, a sua vida pode virar um caos. Então, para proteger, você precisa cuidar. Como é que eu posso proteger a minha fala? Como é que eu sou uma pessoa mais prudente no falar? Não dando ouvidos à mentira, pensando antes de falar, ser movido não pela raiva e responder diante de afrontas e conflitos. Eu preciso tomar cuidado, né? Não ser movido por essa raiva e responder. E por último, como proteger o coração? Então eu estou falando mente, né? Pensamento, boca e coração. Como é que eu protejo o meu coração? Livrando-se das tristezas do passado, do orgulho, da arrogância, do medo e da ganância. Se o seu coração estiver escondendo orgulho, você não vai buscar ajuda. Se você for uma pessoa arrogante, você sempre vai viver sozinho. Se você acalentar no seu coração medo, você vai travar. E a ganância. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E queria que você pensasse comigo. Como é que anda a minha casa? E a coisa que eu mais tenho feito nesses últimos 2 anos é isso, irmãos. É como anda a minha casa. Eu tenho pedido para que homens e mulheres de Deus me carreguem em oração. Pois eu creio que o Senhor não me tirou do vale da sombra da morte para que a minha vida fosse em vão. Anunciar o Evangelho de Cristo, eu já sabia desde o começo que não seria fácil. E aí o que eu trago para você é que talvez
e vou dizer para você, papai e mamãe que está aqui presente, você acha duro viver aos pés do Senhor? Você acha que é difícil viver uma vida cristã? Você acha que trazer os seus filhos ao altar de Deus é difícil? Espere para ver o preço que você vai pagar de entregá-los na mão do diabo, ao homossexualismo, à prostituição, às drogas. Então, se nós temos que lutar, e é isso que eu estou dizendo para você, eu sou o primeiro que estou me colocando nessa posição. Se nós temos que lutar, que seja aos pés da cruz, que seja aos pés da cruz, e que todo dia você levante e fale: Senhor, mais um dia vem aí, me ajuda, me dê força, renova, Senhor. Talvez essa noite tudo foi muito diferente para você. E talvez, como eu, algumas vezes você já pensou em desistir de chamado, de ministério, de família. E o Senhor nos constrange quando Ele nos busca com o seu amor, né? E eu falo: Senhor, eu fujo, eu tento ir para longe, e o Senhor vai e me busca e me traz de volta. Sabe o que o Senhor está querendo fazer essa noite? Buscar você e trazer de volta. Ainda que você diga: eu não vou, não quero mais, eu já desisti, e o Senhor está te buscando, trazendo de volta. Nós vamos cantar uma canção, e se durante essa canção você quiser uma oração, vem aqui na frente, e eu quero, depois da canção, encerrar orando com você. Então fica de pé no teu lugar. Feche os teus olhos e faz dessa oração, dessa canção, a tua oração. Talvez a gente às vezes passa de adulto, né? A cabeça da gente é de adulto. Você conta a história para uma criança e conta para um adulto, é totalmente diferente. E Deus está te desafiando hoje. Nós estamos trabalhando com as crianças para que venha uma geração ministrada pela graça e pelo amor de Jesus. Mas nós precisamos que você, pai, mãe, adulto, vó, avô, aceite o desafio do Senhor em dizer, né? Eu vou estar em oração, eu vou viver em oração, eu vou abraçar essa bandeira. A nossa geração de crianças
netos, filhos, não se perderão pelo caminho. Então, se você quer, vem à frente, eu quero orar com você. Se você quer que a sua casa, que os seus filhos, se você quer que de repente alguém volte para casa, porque talvez nessa caminhada se perdeu. Então diga: Senhor, traz de volta, traz de volta. Fazer minha vontade e viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer minha vontade e viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, imensuráveis são os teus juízos. Declare isso a Ele. O teu reino já ganhei, minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, aqui na frente estão pessoas, pais, avós, mãe, que estão em busca de resgatar um sonho, Senhor, de que talvez um dia o inimigo tenha tocado na vida, na casa, tenha roubado, ó Deus, a alegria, a paz e o amor, e essas pessoas estão como que andam desesperados, batendo de um canto para o outro, ó Pai. Senhor, talvez se tivéssemos no passado, seríamos como aquele leproso, Senhor, que coçava as feridas à porta da cidade. As nossas feridas estão na alma, no coração, na mente, ó Pai, e que talvez as pessoas de fora não enxergam o tamanho da nossa dor. Mas agora, ó Pai, pela graça e pelo amor de Jesus Cristo, renova, Senhor, o coração, tira, troca, Senhor, o coração duro por um coração de amor, ó Pai. Senhor, dentro da casa, que o pai seja amoroso, que a mãe seja uma mãe carinhosa, receptiva, que tenha em suas bocas palavras de bênção e não de maldição. E ó Deus, que a próxima e a próxima e a próxima geração possa entender que o teu amor é muito maior, ó Deus, que as coisas que o Senhor faz é insondável. E ó Deus, eu sei que o Senhor está visitando famílias aqui essa noite, ó Pai, trazendo à tona, ó Deus, aquilo que dá esperança, trazendo à memória, ó Deus, o que nos faz andar, ó Deus, como o Senhor nos amou e sempre nos ama e nos resgatou um dia. Não deixe, Senhor, com que o inimigo tire a alegria, Senhor, das casas, a vontade de viver, ó Pai, mas que eles vivam para o Senhor e somente para o Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Tenha fé e força, não desista das pessoas. Há crianças olhando para você. Um dia vão perguntar por que é que você buscou. Você vai ter certeza em dizer: eu faria tudo de novo se fosse por uma criança só. Deus abençoe, pode sentar. Obrigado.
teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Obrigado, pastor Adriano, pela transparência, né, por compartilhar coisas do coração. E eu creio que isso é fundamental. Se o teu coração está ferido, você não pode fazer de conta que está tudo bem. É muito grave. E o Senhor Jesus pode curar sim a sua dor, pode curar sim o seu coração. Talvez durante a semana procure por alguém. Se essa dor é muito grande, procure por alguém. Não fique calado, não esconda isso. Compartilhe para que você possa encontrar a cura também. Amém? Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Caminhe nessa graça de Deus. Continue também apoiando Adriano no ministério.